Um pastor, por mais popular que ele seja, ele tem também os seus críticos, né? Tem alguns, inclusive, impiedosos, né? Que destilam fel. Como que vocês lidaram, né? Ou lidam quando ouvem uma crítica aos seus pais pastores? Como que vocês elaboravam ou elaboram isso? Olha, Júlio, eu, né, quando eu ouvia críticas em relação ao meu pai, eu, assim, enquanto criança, não, né, não me lembro de ter ouvido crítica, e mas depois, né, na juventude e tal. Então, esse momento que aí que eu fui entendendo, identificando que as pessoas me viam diferente, de às vezes também não querer me contar as coisas, né, do dia a dia delas, achando que eu ia falar para o meu pai. Então, assim, né, coisas que ao mesmo tempo assim era frustrante, não vou dizer que não, mas ao longo da vida, né, eu fui entendendo que meu pai ele é um homem, né? Como eu até anotei aqui, mas não necessariamente é uma relação tão exata, mas que tem aquele livro de Bênçãos e Traições, a história das famílias de Abraão, Isaac, Jacó e José, que o Catito, que é do CPPC, que é um dos autores, é um livro que conta, então, das famílias das famílias na Bíblia, né? Essas famílias bíblicas. E eu vejo que ali as pessoas, eram humanas, né? Então, de bênçãos e traições. E aí o meu pai, ele é humano, ele tem a história dele. Como que eu fui lidando com isso? Eu fui entendendo qual que é a história dele, de onde que ele vem. E assim, é importante, né, ir sabendo isso, e não, porque eu não vou mudar outra pessoa, eu não vou mudar meu pai. E ao mesmo tempo eu tenho muito que aprender com ele, né? Como o Zé falou que o seu pai está com 87, o meu está com 84. Ele está lúcido, mas assim, eu tenho muito que aprender com ele. Hoje em dia a gente brinca, dá risada pra caramba. Essa semana, porque eu sempre estou indo lá, né? Eu durmo lá uma vez por semana, vou no final de semana. Então, essa coisa de ver meu pai humano, né? Hoje na velhice, com muitas dores, né? Agora eu também estou me lembrando, ele, na verdade, acabou sempre se mostrando muito que ia conseguindo resolver as coisas, né? E porque ia resolvendo. Só que agora, na velhice, eu acho que esse que está sendo o momento, eu diria, mais desafiador de vê-lo na velhice, mas ao mesmo tempo eu estou me desenvolvendo nisso, né? Sendo uma filha de um pai idoso, que ele está lúcido, e que ele traz as suas humanidades, as suas dores, os seus desafios, porque o corpo envelheceu, né? Então poder enxergar, eu diria, estar junto. Para mim, o que fez mais sentido nesses anos todos que eu fui aprendendo, até essa coisa, né? Que eu aprendi primeiro o amor de Deus punitivo, mas aí eu fui aprendendo o amor de Deus, amor, acolhedor, de estar junto. E é isso que, né, de escutar as críticas, eu escutei e sempre foi dito para mim, você tem que ser exemplo, você tal. Então, eu também, né, a princípio, achava isso, mas eu fui aprendendo que não dá, que estar junto, né, estar junto, e não criar uma expectativa alta de quem meu pai não é. Ele é quem ele é, tem a história dele, tem a vida dele, tem muitas coisas que ele me ensinou, e é isso, é estar junto, é amar. A transformação e aprendizagem é entender que Deus é amor, e eu amo, né, o meu pai pastor e o meu pai meu pai homem, Então é isso. Salve, salve, Salvador Soler.
Oséias Hackert. Então, eu não lembro de ouvir e sofrer críticas, né, em direção a ele. Sei que houve, fiquei sabendo mais adiante que ele foi pressionado bastante no seu ministério. Mas, na verdade, acho que eu era o maior crítico. E mais adiante, eu até maturando a minha postura crítica em relação a ele, como eu falei, um pai ausente, né, e um pastor bem autocrático, bem exigente, né? Então, como eu falei, na cidade ele teve muitos elogios, um santo homem de Deus, aquelas coisas todas, né? E depois que ele faleceu, eu fiz uma reflexão que eu chamei do pastor imperfeito. Como que eu lido com a questão de saber que meu pai é imperfeito e não é santo, e muitas vezes os crentes acabam criando uma aura de santidade onde não tem, né? E dentro de casa a gente acaba conhecendo outras facetas. Então, eu fiz um blog com esse texto, com esse tema, e convidei outros filhos de pastor, também já tem mais de 10 anos isso, e convidei outros filhos de pastor para fazerem a mesma reflexão sobre seus pais, né? E alguns chegaram a fazer. Então, depois, quem quiser olhar na minha bio do Instagram, tem o Linktree lá que aponta para esse blog. Mas é um momento assim de eu entender que eu sou imperfeito, ele também era imperfeito, né? E nesse blog eu cito uma postura de ele buscava que eu fosse o mais perfeito possível, me exigia, me cobrava nesse sentido. Eu internalizei essa cobrança por muito tempo, né? E eu lembro que em algum momento da vida eu li um livro cujo título era Ser Perfeito, ou seja, seja perfeito, né? E isso para mim foi um sobrepeso, né? Ler aquilo, lembrando que no Antigo Testamento essa frase existia, né? Sejam santos como Deus é santo, né? E mais adiante no Evangelho Jesus falando, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, né? Então, como lidar com essa nossa limitação, imperfeição, entender que isso convive, né? O nosso lado luz e sombra, né? Como o saudoso Cássio me ensinou com base junguiana, enxergar a nossa luz e absorver também a nossa sombra, né? Foi um exercício interessante, uma catarse assim para lidar com as imperfeições do Pai. Muito bem. José Roberto. Olha, poucas vezes eu cruzei com um povo tão cruel quanto o povo cristão, com o povo crente, entendeu? Meu pai, ele foi extremamente criticado. A igreja, ele não o poupava em absolutamente nada, aquilo que ele nas ações dele. E a principal crítica, depois eu soube disso, mais tarde, conversando com ele, nós já adultos, eu já adulto e ele ainda lúcido, que uma das principais críticas que ele recebia era em relação à questão da criação dos filhos, né? De dar a liberdade para a gente poder viver uma vida que não fosse uma vida assembleiana, né? E isso foi muito sério, isso foi muito constante na vida dele. Imagina que meu pai ouvia isso e ouviu isso até pouco tempo atrás mesmo, eu eu tenho 59 hoje, com 55, 56 anos de idade, né? Como assim não estão no mesmo caminho, né? Não estamos. Então ele foi muito criticado em relação a isso, ele sofreu muita pressão em relação a isso, ele teve algumas dificuldades, inclusive de liderança dentro da igreja, dentro do próprio corpo da igreja dele como um todo. Entendam um ministério como o Supremo Concílio Presbiteriano, por exemplo. Né? Ele teve muita dificuldade dentro do ministério onde ele atuava, por conta por exemplo, eu não estar junto com ele dentro da igreja. Eu com a minha família, com minha esposa e meus filhos. Né? Porque numa visão um pouco mais pesada e mais tradicionalista, nós não somos cristãos. Eu não sou crente junto com a minha esposa, junto com os meus filhos. Apesar de ser casado com a Sara e ter o filho Samuel e Raquel, de crente não temos pouca coisa, né, Oséias? Entendeu? Então, assim,
Isso foi muito constante, Júlio. Foi muito constante na nossa vida. Eu ouvi isso durante muitos e muitos anos, e meu pai sendo criticado por causa disso. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, em algum momento, nos primeiros momentos, eu ficava meio sem entender, sem querer discutir. No segundo momento, eu fui um pouco mais beligerante, eu respondia e de alguma forma, eu criticava, e hoje eu só lamento. Né? Não tenho muito o que se discutir em relação a essas coisas. Né? O que eu prezo muito é que existe um grupo, sim, existe um grupo de pessoas que meu pai é mais próximo, meu pai foi mais próximo, que me ajudam hoje a cuidar dele, inclusive. Né? Ele mora com meu irmão no interior de São Paulo, mas que nos ajudam a cuidar dele, a preservar a boa memória dele, né? E essas pessoas que amam meu pai como pastor que já foi deles, né? E que ajudam a cuidar dele, e enfim. Meu pai ficou viúvo há pouco tempo, minha mãe morreu em setembro passado, né? E às vezes meu pai me ligava meio desnorteado, chorando, não sabendo, me perguntando da minha mãe, se eu sabia onde ela estava, né? E essas pessoas ligavam para ele e oravam junto com ele e cantavam para ele, né? Enfim, as pessoas que estão nos ajudando. Então eu tenho muito mais preocupação hoje com quem tá disposto a somar junto conosco, a cuidar da gente, do que quem está criticando ou quem criticou um dia. De verdade, eu dou de ombros nisso. Não me interessa quem são essas pessoas e pouco me importa do que elas pensam hoje. Muito bem. A finada mãe do José Roberto, a Trindade, ela foi durante muitos anos, né, coralista do Coral Aleluia, né, da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente. A minha mãe tinha um contrato que eu nunca mais ouvi igual. Era maravilhoso.